Vamos. E aí, Perico? E aí, turma, vamos entrando aí, bater esse papo aí, ó. Hoje vai ser bem legal, organizando os últimos detalhes. Todo mundo consegue me ouvir bem aí, gente? Opa, bacana. Vamos organizar aqui a postagem fixa, né? Show! A gente vai bater um papo aí. Irmãos Pompeus, Grazi, Empórum, talvez é a Jéssica. Tudo bom, Jéssica? O Jean, nosso convidado aí, já chegou. Rodrigo, tudo bem? Hoje vai ser super legal, gente, o nosso bate-papo aqui, né, nessa semana aí de live sobre a observação de aves, né? Vai ser bem bacana mesmo o conteúdo nosso hoje aqui, que a gente vai estar batendo esse papo, né, sobre políticas públicas, né, trazendo um case de sucesso do Mato Grosso do Sul, né, que esse estado ele tem feito, né, para fortalecer o turismo de observação de aves. Eu estou falando isso o poder público e, consequentemente, buscando a parceria com o privado. Então, vocês vão ver bastante essa questão do público e privado, né? E o nosso amigo Giancarlo, ele vai estar trazendo para nós alguns assuntos super legais, né, sobre esse segmento lá no Mato Grosso do Sul. Carlão, né, do City Tour em Campo Grande, observador de aves e guia de turismo lá em Campo Grande. Quando alguém for para Campo Grande lá, tem que fazer um walk tour com o Carlão, né? Vocês vão gostar bastante, muita história o Carlão tem, né, Carlão? Também passarinheiro, legal. Gente, mas vamos lá. Eu vou estar chamando aqui o nosso convidado e aí a gente vai estar batendo esse papo, né, com o Jean Carlos. Mandei o convite, agora aceitar aí que já já você entra na tela comigo aqui também. Opa! E aí, meu amigo? Tudo bom, Edson? Como vai? Bem demais. E você? Bom também. Estamos Só aqui em de casa, home office? no home office. É o jeito Pô, agora. legal. Mas Pô, ainda bem que legal. consegue Gente, trabalhar. é, tem que dar os pulos, né? Até quando vai ser essa crise aí que estamos passando, não sabemos, mas vamos organizando para quando acabar, tudo vai estar pronto pro brilho nosso, né? Com certeza. Voltar a passarinhar. Oh, nem me fale. Gente, então, para quem não conhece, né, esse é o Giancarlo, ele é diretor de mercado da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul. Diretor de Ele é desenvolvimento. turismo. Opa, desenvolvimento do turismo, obrigado. Ele é mestre, né, em desenvolvimento, né, Isso. pela Uniderp. O CDB. O- Oi? O CDB. O CDB, né? E fala um pouquinho mais, Jean, apresenta você aí para a turma aí. Tá joia. Meu nome é Giancarlo, eu sou bacharel em turismo.
Formei pela toda a minha formação é pela Universidade Católica de Mato Grosso do Sul, né, o CDB. E eu fiz mestrado, como já foi falado pelo Edson, mestrado em desenvolvimento local, e fui professor universitário há muito tempo na área de planejamento do turismo, e hoje eu sou funcionário do governo do estado, concursado, né, funcionário de carreira, e atualmente eu estou num cargo de diretoria. Estou à frente de uma equipe que trabalha na Fundação de Turismo com a parte de desenvolvimento, de planejamento, né, de ações para o turismo no estado, né? Nosso diretor-presidente, que hoje é o Bruno Wendling, né, vem dando total apoio para a gente nos nossos projetos, nas nossas ideias, né, de desenvolver no estado, em especial o turismo de observação de aves. Ficou muito bem claro que ele, juntamente comigo, a gente gosta, né, dessa possibilidade que existe hoje, né, de você trabalhar com um público diferenciado, de um público de pessoas que fazem um turismo bem singular, que é o observador de aves. E também é certo para nós que nós precisamos nos organizar, e o papel do Estado é justamente fazer o fomento para que essa organização se aconteça, né? Porque nós temos bastante potencial, né? Nossa avifauna hoje representa em torno de 32% da avifauna do Brasil, né? Nós estamos com aproximadamente 630 espécies no estado, e nós temos aí o que oferecer, juntamente com outros tipos de turismo, outros segmentos de turismo já consolidados no nosso estado, como é o ecoturismo, né? Turismo de aventura também, que nós temos, o Pantanal, que é nossa menina dos olhos, juntamente com a região de Bonito, e essa possibilidade grande aí que tem para todos os municípios, porque onde você tem um pé de árvore, você tem passarinho, né? E as pessoas podem, um rio, você tem passarinho, e tem hoje um público significativo no Brasil e no estrangeiro, né, em especial Estados Unidos, que tem vontade de conhecer esse potencial que o Brasil tem e o Mato Grosso do Sul tem também. Pô, legal, Jean. Isso aí mesmo. Isso é bacana, porque eu tenho trabalhado também com algumas consultorias e sempre eu vejo uma das mesmas perguntas, né? Olha, eu tenho um produto, né? Eu tenho as aves, eu conheço essa região, mas ainda o meu produto ele não está organizado para colocar numa partilheira de vendas, né? E aí o Estado, né, junto com outras organizações, a gente pode colocar o Sebrae também, né, ele entra auxiliando o privado, né, a organizar e aí formar esse produto, né, dentro dessa partilheira de venda e aí começar a fomentar as ações. Uma coisa, né, para quem está assistindo a live e não sabe, turma, né, no Mato Grosso do Sul tem um observatório de turismo, né, que aponta várias pesquisas, né, Jean? Como você podia explicar para a turma aí como que é o observatório de turismo, quais são os segmentos, pesquisas que o Estado está trabalhando aí? Tá. Na Fundação de Turismo, eu estou há 13 anos no governo do estado, né? A fundação já existe há quase 20 anos, mais ou menos. Sempre teve um setor de informações estatísticas na fundação. Era um setor que, quando eu entrei, tinha 3 pessoas, umas pessoas dedicadas ao trabalho de fazer informação, de criar informação, buscar informação para criar estatística, dedicadas mesmo. Com a entrada aí do Bruno na presidência da fundação, um dos objetivos que ele trouxe para nós foi de estruturar o Observatório de Turismo.
ou seja, criar um ambiente dentro da Fundação de Turismo com estrutura de pessoal capacitado para isso, para poder gerar essa estatística, criar os indicadores, que são coisas importantes para a gente, porque a partir daí a gente tem como fazer o processo de tomar de decisão fica muito mais fácil, né? Porque a gente faz em cima de números que a gente está pesquisando, a gente tem pesquisa primária, a gente tem pesquisas, utiliza outras pesquisas também, né? Secundárias, e com isso a gente consegue fazer boletins mensais com as nossas pesquisas primárias e também boletins trimestrais, onde a gente tem algo mais completo, que não são só as pesquisas primárias, né? E o anuário estatístico, nós já temos o primeiro, que foi o Observatório, trabalhou todo o ano de 2018, lançando os boletins, e depois, em 2019, nós lançamos o anuário estatístico, né? 2018, ano base, foi lançado em 2019. E agora nós estamos trabalhando para lançar o anuário também, de ano base 2019 e agora 2020. E esse anuário é muito interessante, esse trabalho é muito interessante, que todos os boletins que nós fazemos, né, a partir do observatório, existe a pesquisa da observação de aves. Ela passou a ser um tempo dentro do observatório a ser pesquisado, justamente pelo Estado, né, pela Fundação de Turismo, o Estado entender a importância desse segmento hoje como uma grande possibilidade que nós temos de geração de economia, de melhorar a economia dos municípios. Como eu disse para você, por exemplo, nem todos os municípios eles são privilegiados de ter a beleza que Bonito tem, a beleza natural que tem Bonito, que tem Jardim, Bodoquena, ou que tem o Pantanal ali com eles. Mas pássaros, todos têm, né? Em todo lugar a gente encontra pássaros, né? Aves, no geral. E a gente tem que entender como é que funciona o turismo de observação de aves, tanto no perfil do turista nacional, o perfil do turista internacional, como é que essa atividade acontece para que a gente possa gradativamente ir colocando isso para os empresários, para que eles possam fazer as adequações necessárias que precisam ser feitas em termos de estruturação, até mesmo de operação do seu produto, pensando no perfil desse turista. Observador. Do observador de aves. Porque, por exemplo, você que conhece muito bem o Buraco das Araras, que hora que começa a operação lá no Buraco das Araras? Para observação de aves, a partir de 7 horas já. Mas para turista normal, a partir de 8 horas. Então, a partir de 8 horas, o observador de aves já viu pelo menos umas 100 espécies. Porque ele já está andando no mato desde as 5h30, 6 horas da manhã. Né? No turista do ecoturista, ele tem questão de acordar às 6, tomar o café da manhã às 7. E ir tranquilo. Lá, tranquilo. O observador de aves ele vai pagar a mesma coisa que o outro. Só que ele vai sair às 5. Se o café da manhã começa às 6, tem que o hoteleiro, por exemplo, ele tem que se adequar a essa atividade. Ele não vai, claro, servir um café da manhã total às 5 horas da manhã para atender meia dúzia de pessoas, mas que ele possa atender essas pessoas, porque na diária já está incluso o café da manhã. Sim. Dá uma opção, né? Dá uma opção para ele. Então, esses pequenos detalhes que são do perfil dessa atividade, de como ela é realizada, vamos dizer assim, é que a gente tem que observar junto com o trade, junto com o poder público dos municípios, né? O próprio caso do perfil, o guia de turismo, né? O guia de turismo que é formado nos cursos de guia, se tem algum, são poucos que têm esse direcionamento, esses cursos para observação de aves. Na verdade, esse direcionamento ele vem depois, né? Muita gente já são guia de observação de aves e depois fazem o curso de guia. Facilita. Porque é um conhecimento diferente. Porque eu não vou só mostrar um atrativo para alguém. Eu tenho que ir atrás de algo que aquela pessoa está querendo. Ele já me mandou uma lista, eu já sei o que ele está querendo buscar ali, né? Então, a estruturação
né? Buzinão legal que foi aí por perto, hein? Você ouviu? É, daqui a pouco passa aí um carro avisando. Ontem teve uma medida de só pode sair, por exemplo, hoje é quinta-feira, o final da identidade do cara termina com o número 7. Aí você pode sair da cidade. Toda hora tá passando o carro avisando aqui. Rapaz, em São Paulo acontece bastante isso, mas é com carro, né? É com carro, A gente né? não botou a placa em vocês aí. Legal. Gente, mas olha só que interessante, né? O Jean ele trouxe já alguns casos, né, super bacana da importância desses dados que o Estado, né, do Mato Grosso do Sul, esse conjunto do Observatório de Turismo, ele está trazendo, né? E aí isso ajuda na formatação e auxílio para o trade turístico. Recentemente eu fiz uma live, né, na verdade fiz uma consultoria com os irmãos Pompeus lá de Minas Gerais e era uma da dificuldade deles, né, fazer com que o rapaz do hotel entenda sobre a importância de preparar, não precisa, como você falou, preparar um super café da manhã, mas deixar um pão, um lanche, alguma coisa assim preparado já para o visitante sair e ter aquele kit de alimentação. E aí, o que eles fizeram de bem interessante lá? Eles encontraram a padaria que abre cedo. Né? 4 da manhã o padeiro já está lá, já está fazendo as coisas. 5 da manhã o padeiro já está lá. E aí eles fizeram uma parceria com a padaria. Né? O hotel, infelizmente, não fornece, mas aí eles tiveram uma saída com a padaria que já tem o padeiro um pouco mais cedo e aí encontrou essa saída de fazer o café da manhã lá e aí ir para os pontos de passarinhada. Isso é super legal, essa dinâmica aqui é uma barreira que em todos os locais, em todos os destinos, quando você começa a observação de aves, vai ter. Né? E aí, com a capacitação, quando o governo e o privado entende o produto e organiza esse produto, mostra, olha, esse perfil desse cliente é assim, fica muito mais fácil. Né? Mas uma coisa bacana, Jean, a gente já percebe que a Fundação de Turismo, junto com o Bruno, né, e vocês, toda a equipe, estão trabalhando para fomentar mesmo esse segmento turístico, né, no Mato Grosso do Sul. E hoje, né, você podia pontuar para a turma que está nos assistindo aí quais são algumas ações, né, que vocês estão organizando para fomentar o turismo de observação de aves? Tá legal. Dentro da Fundação de Turismo, a gente tem algumas linhas estratégicas de trabalho, né? Uma das linhas é a linha de inovação e diversificação da oferta turística. Dentro dessa linha, que nós propusemos lá um projeto, que é da minha diretoria da área de estruturação e desenvolvimento, onde a gente trabalha a estruturação do turismo de observação de aves no estado. E a gente trabalha com os municípios que querem trabalhar esse segmento. Como eu disse para você, o nosso papel é fomentar. Nós colocamos para todos os municípios. Aqueles que demandam, a gente faz um trabalho. Porque aí essa demanda vem de quem? Ela vem do poder público municipal. E aí, a partir daí, a gente agrega o trade local, junto com o poder público municipal, através de oficinas, através de palestras, mostrando o que é a observação de aves. A gente faz um direcionamento estratégico, que é um pequeno plano de ação, só que não é aquele plano de ação com 50 ações, que no final das contas não acontece nada. É um plano de ação menor, com 1, 2, 3 ações. Terminou aquela, fazemos mais novas ações e vamos resolvendo os problemas para poder estruturar essa atividade. Então, essa é uma das nossas linhas de trabalho com o turismo de observação de aves. E a outra é na questão de mercado. A questão de mercado que a gente tem lá dentro da gerência de mercado hoje, também o turismo de observação de aves como uma das nossas diretrizes, como uma das nossas estratégias. Então, a nossa gerência de mercado, ela trabalha com o objetivo de promover e divulgar o produto turístico do estado como um todo. E a gente tendo a observação de aves como um desses objetivos, né? A gente tem o ecoturismo, o turismo de aventura, cultural e outros mais, e a observação de aves, né? Então, hoje a gente, por exemplo, se você entrar no site da Fundação de Turismo, você tem lá locais de observação de aves no estado. Você consegue no site do Visit MS, né? www.visitms.com.br. Você consegue, por exemplo, ter fotos de aves. Você tem lá um vídeo de observação de aves.
E você tem, principalmente, o que foi desenvolvido mais recentemente, é um vídeo destinado ao operador de turismo, né? Para que ele possa saber vender observação de aves no Mato Grosso do Sul, dando dica para eles, né, de como é que se comporta as aves no Pantanal, que tem o ciclo da cheia, o ciclo da vazante, o ciclo da seca. Então, como é que vende isso no estado do Mato Grosso do Sul? Para que o operador, né, o agente de turismo lá em São Paulo, que for fazer um pacote para alguém vir aqui observar aves, ele saiba como fazer isso daí, né? Saiba quais são os nossos diferenciais competitivos, vamos dizer assim, em termos de aves, né? Nós aqui no estado temos 2 espécies que podemos dizer que são endêmicas daqui, porque no Paraguai tem também, mas no Brasil, elas somente aqui é que você tem registro delas. Se você pegar lá o Wikiaves, né? Tem o mapinha lá, o rapazinho do chá, que é tiriba-fogo, só tem registro aqui no estado. Então, isso significa que quem quer ter essas 2 aves na coleção vai ter que vir aqui no estado, né? Quem quiser tirar uma foto de arara diferente, né? Uma foto do dorso da arara, que é a parte mais bonita daquele mosaico de cores, vai ter que vir aonde? No Buraco das Araras, vai ter que vir aqui em Jardim, né? Aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então, tudo isso a gente vem divulgando nesse processo. E a gente participa de feiras, por exemplo, a Avistar já tem uns 15, 20 anos que nós vamos nessa feira, né? Participamos da feira. E toda vez que a gente vai, a gente leva uma palestra, a gente leva diversos... Para mim, um sinalizador muito legal desse desenvolvimento do turismo de observação de aves no estado é a participação crescente de empresários, né? Seja ele donos de atrativos, ou seja ele, por exemplo, da área comercial do atrativo, ou também de agência de turismo, que participam dessa feira. É uma das feiras que mais tem empresários que participam, né? Depois dela, só a BAV, que daí é uma feira já consagrada há muito tempo. E a gente participa nesse sentido. Cria essas ações de mercado, principalmente também agora trabalhando com redes sociais, né? E a gente sabe que o Covid-19 diminuiu bastante, né, a visitação. Na verdade, hoje, se a gente for ver, está parado, né? O próprio atrativo que você trabalhou, ele está parado também, né? E eu vejo assim que a retomada vai exigir muito a retomada, quando a gente voltar, vai exigir muito da Fundação de Turismo, tanto na questão de estruturação de novos produtos, né, para que a gente possa atender também o sul mato-grossense com produtos mais regionais, que possam distribuir melhor aqui dentro, quanto também para trazer o turista para cá. Então, eu vejo que a observação de aves é um segmento muito interessante nessa retomada também. Bacana. Show. Eu falei para você, né? Para mim, a observação de aves nem parava, porque você não tem aglomeração, faz de 2. Hoje em dia, você pode colocar aquela máscara de pescador e sair para fazer observação de aves. Você vai para o meio do mato, vai para o meio de muita gente, mas, na verdade, é o seguinte, a gente tem que respeitar a lei do país, né? Tá certo, verdade. Gente, olha só que interessante, que bacana. Eu fiz bastante anotações e vou pontuando algumas coisas, Jean. Então, uma das coisas legais que o Estado ele tem feito aqui no Mato Grosso do Sul, como o Jean disse na fala dele, é esse direcionamento estratégico, né? Eu já participei de alguns. Basicamente é o que? O Estado, o governo, ele vai no município que sinaliza, olha, eu quero participar, né, promover esse turismo no meu município. O governo vai, apresenta, mostra o que é esse segmento e organiza algumas ações, né, para os próximos meses, né, que o trade turístico tem que estar fazendo. E são ações, turma, iniciais, por exemplo, identificar pontos que a pessoa pode observar aves, identificar aves que tem naquela região, que possa se tornar uma ave símbolo do município, né, Jean? Quais os pontos de dificuldade, como a gente falou, rede hoteleira que tem que capacitar para melhorar o café da manhã mais cedo, mas, né, dar uma opção.
se tem guias ou se não tem, se vai ter uma necessidade de fazer uma capacitação de monitores locais, né? Então, para você que está aí nos assistindo entender o que é esse direcionamento estratégico, são essas ações, né, simples, que já mostram, começa a mapear um pouco, né, na visão do empresário, do rapaz que gosta de passarinhar, que quer se tornar um guia de observação de aves, o que ele precisa fazer. O outro passo que o Jean disse, muito legal, né, eu até deixei fixado aí, é essa marca, né, esse slogan que o Estado ele trabalhou ano passado no Avistar, né? Destinos únicos, passarinhadas surpreendentes. Né? Isso é muito legal, né, porque o Estado está buscando essa identidade dentro do Brasil, mostrar que no Mato Grosso do Sul, apesar de ser Pantanal, apesar de ser um pouco de Cerrado, né, coisas únicas, e as passarinhadas irão sempre ser surpreendentes. E para você que ficou interessado, depois você pode procurar lá, né, digita no Google, né, Visit MS, como o Jean disse, vai ter o site. E nessa plataforma, é muito legal, você pode fazer o seu cadastro lá, e você entra na área do profissional e vai ter os vídeos de observação de aves que o Mato Grosso tem trabalhado. Né? Então, detalhes super diferentes e simples que o Estado ele tem feito, que tem dado um resultado super positivo, né, na captação de clientes para cá, né, Jean? Esse trabalho, né, por exemplo, todo esse trabalho é em cima dos dados que nós começamos a coletar. E para a gente saber que não tem que ir muito longe, né, para as pessoas entenderem, não tem que ir muito longe para a gente conseguir esses dados, né? A gente monitora os observadores de aves que vêm para o estado através do Wikiaves. Através do Wikiaves. O Wikiaves, se você olhar ele diariamente, ele te dá algumas radiografias, né, algum diagnóstico já e dados do observador de aves no seu estado. Então, nós desenvolvemos lá na Fundação Turismo uma metodologia de observar de acordo com os dados que a gente quer. Então, hoje, por exemplo, eu sei quais são as principais cidades visitadas por eles, pelos observadores de aves que vêm para o estado, de outros estados que vêm para o estado do Mato Grosso do Sul, né? Eu sei se eles usam guia ou se não usam guia. Como é que eu vejo isso? Através dos dados e das coisas que eles escrevem nas fotos, quando postam uma foto do Wikiaves. Então, que a gente desenvolveu a metodologia, até hoje nós tivemos um benchmark lá na Fundação de Turismo do Estado do Mato Grosso. Eles pediram a metodologia, nós passamos para eles também. Eu não sei se eles estão medindo também. Mas quando nós começamos, eu fiz 3 meses através da metodologia inicial, passei para o observatório, a turma lá é tão porreta, cara, que eles melhoraram 5, 6 vezes a metodologia, e hoje a gente está assim, com ranking, por exemplo, de espécies avistadas, com ranking de espécies avistadas por região turística, com ranking, por exemplo, quais são os observadores que já vieram mais de uma vez aqui ou que são novatos vindo no ano, para a gente saber que tem gente nova vindo. Então, a gente consegue ver tudo isso daí através da observação das postagens no Wikiaves, através desses metadados que o Wikiaves fornece para a gente ali. E aí a gente consegue ver de que maneira que a gente pode traçar, por exemplo, uma rota turística de observação de aves. E com isso, quando foi feito o plano estratégico do turismo do estado do Mato Grosso do Sul, foi feito no âmbito do Conselho Estadual de Turismo, né, do Mato Grosso do Sul. Foi feita uma oficina com participação de todas as pessoas do Conselho, todas as entidades que estão no Conselho. E dessa oficina que foi moderada pelo SEBRAE, muito bem trabalhado, mais de uma reunião, mais de um dia, e nós tiramos lá o plano estratégico de turismo do Estado. E dentro da estratégia de produto, uma das ações é a criação da rota rota de birdwatching no estado do Mato Grosso do Sul. Então, a minha meta dentro do projeto de estruturação é 10 municípios a gente está trabalhando esse ano. A gente está com essa pausa, vamos dizer assim, por conta do Covid-19, porque o nosso trabalho é mais no interior mesmo. A gente tem que ir no município, fazer essas oficinas, esse direcionamento estratégico, como você bem
disse aí como é que é a metodologia de trabalho, porém a gente está aqui planejando, né, fazendo os nossos planejamentos. Hoje a gente já tem quase 10 municípios na nossa, na nossa carteira de municípios que estamos trabalhando, mas se for mais municípios, a gente faz mais também, dentro das nossas possibilidades, se Deus quiser, né? Mas isso quem dá para nós essa segurança de a gente tomar essa decisão de trabalhar esse segmento é esses dados que a gente tem hoje. Esses dados também estão à disposição das pessoas no site do Observatório de Turismo, que é observatorioturismo.ms.gov.br, né? Lá você encontra todos esses dados da observação de aves e dos outros dados do turismo do estado. E bem legal, em forma de gráfico, né? De uma forma bem interessante de a gente estar disponibilizando esses dados. Principalmente para o investidor que vai tomar a decisão de investir, para as pessoas das faculdades, eles estão, quem está fazendo pesquisa, né? E para o trade também. Para o trade também pegar e ter uma segurança de falar assim, não, eu vou investir no turismo de observação de aves, por quê? Primeiro, que o Estado está dando um suporte muito legal, um suporte técnico legal nessa área, porque é uma dos nossos objetivos dentro da Fundação de Turismo. Segundo, porque nós temos alguns dados, né? E segundo, porque Mato Grosso do Sul é show, né, cara? E terceiro, é show. Vem pra cá que não se arrepende, né? Pelo menos todo mundo que saiu daqui falando, pô, não vi nada. Sempre verdade. Surpresa, né? Sempre verdade. Gente, olha só que legal, né? Como que é o apoio, né? Quando o Estado está nos ajudando a trabalhar. Eu separei alguns dados só para vocês que estão assistindo a live entenderem. Depois eu vou postar nos meus stories o Observatório de Turismo e aí com as figuras, né, dos dados de observação de aves. O Carlão aí pegando nosso pé aí. Lembrou do Principado de Guiá-Lopes da Laguna, né? Um beijo pro Principado de Guiá-Lopes da Laguna. Só tem 3 principados no mundo, né? E o de Guiá-Lopes da Laguna é um principado também. É o Principado. Para vocês terem uma noção, no ano de 2018, né, que quando foi lançado o Observatório 2019, observação de aves no Mato Grosso do Sul, 70% do público masculino, 76% masculino, 24% feminino, segue aquela tendência do Equiaves, né, de maior frequência masculina e um pouco feminina, apesar das mulheres estarem no ranking, né, de maior espécies observada no país. E aí, como o Jean falou, entender um pouco do perfil ajuda muito. Hoje, seguindo algumas tendências, olha só que interessante, São Paulo foi 45% dos visitantes aqui no Mato Grosso do Sul. Minas Gerais vem em segundo lugar, em 9%. Aí depois fica empatado Paraná e Rio de Janeiro com 8%. Aí depois empata Santa Catarina, Mato Grosso com 7%. Isso para mim, que trabalha observação de aves, se eu sou guia, se eu sou atrativo, né, se eu tenho uma pousada, já me ajuda a definir um pouco as minhas estratégias. Né? A gente sabe que São Paulo é o principal mercado emissor, mas aí aparece uma surpresa, né? Minas Gerais, né? Fortalecendo, trazendo o público para cá, e aí a gente começa a pegar uma coisa bacana, porque, mas peraí, Minas Gerais tem um pouco de cerrado também, a gente tem um pouco de cerrado, e a gente tenta entender os motivos que essas pessoas estão vindo para cá. É Pantanal, as espécies que ocorrem aqui no Mato Grosso do Sul, o rapazinho do Chaco, Tiriba-Fogo, isso ajuda a tomada de decisões. Vem uma coisa também bem bacana que o Jean disse, para vocês terem uma ideia do monitoramento das cidades visitadas, que tem esse ranking, né? Então aparece Miranda em primeiro lugar, Corumbá, Bonita, Aquidauana, Jardim, Bodoquena, Campo Grande, né? E aí com essa sequência de dados, a gente vai conseguir ver, né, Jean, essa alteração, né? Determinada época talvez foi Miranda, depois diminuiu um pouco, entender algum motivo. Com as ações no município que vocês estão fazendo, um do destino principal hoje que o Estado está trabalhando é bastante Porto Murtinho, né? Então a gente consegue também entender. Porto Murtinho está lá embaixo ainda, mas com as ações do Estado, a capacitação que está ocorrendo lá, trazendo um pouco mais de visibilidade a nível Brasil, para a pessoa passarinhar no Chaco, né? Começa com que
isso se torna um histórico e vai buscando cada vez mais. É, O agora, Edu Franco. Porto Murtinho, já agora em 2019, já cresceu um pouco, né? Depois começamos a fazer esse trabalho junto lá. E aí a gente também tem que colocar a questão de Porto Murtinho, que é um dos municípios que está no nosso projeto de estruturação do turismo de observação de aves. É o pioneiro, né? Foi porque Porto Murtinho e Bodoquena foram os municípios que nós fizemos um trabalho piloto em 2017, né? E aí, 2018, aí 2019 nós aumentamos e agora estão aumentando mais o número de municípios. Em Porto Murtinho já vamos fazer com eles agora, ia ser feito agora, nesse período, desse mês agora de abril, mas provavelmente nós não vai ter como fazer nesse período, né, por causa que está parado, as questões de viagens e coisa e tal, mas eles só estão faltando um módulo do curso de capacitação de condutores de visitantes para observação de aves. Sim. Com umas 20 pessoas, aproximadamente 20, 30 pessoas sendo capacitadas no município para conduzir observadores de aves no município. Isso é muito interessante. E aí isso a gente conseguiu numa parceria com a prefeitura e com a organização da sociedade civil, Instituto Mamed. que é o Instituto Mamed, que deram assim, são pessoas que trabalham com isso há já algum tempo e já tinham trabalhado lá também, e a gente está conseguindo fazer um trabalho conjunto muito legal com eles, sabe? E são parceiras, né? O pessoal, as meninas do Instituto Mamed, a Simone, a Maris, são parceiras nossas assim, nós também temos parceria com eles, parceria técnica no sentido, né? Para desenvolver assim o turismo, tanto de observação de aves como de base comunitária também, que é forte com eles, com o Instituto Legal. Mamed. Muito interessante isso daí, cara. E uma coisa assim, para entender, quando a gente, nos boletins trimestrais, a gente consegue colocar um pouquinho mais de dados. Por exemplo, você falou aí do gráfico que fala da procedência. Isso é importantíssimo a gente perceber que o nosso público-alvo ele está aqui num raio de 1 hora de voo. Cara, isso facilita a operação bastante, né? Para quem vai fazer os pacotes e tal. E é bem interessante também, porque a gente chega num nível nessa observação desse turista que a gente consegue saber qual que é a cidade de procedência dele. Então, a gente sabe também quais são os principais destinos que emitem observadores de aves, as cidades emissoras de observação de aves dentro do estado de São Paulo, dentro do estado de Minas Gerais, dentro do estado do Paraná, que hoje são os principais estados que estão são emissores de observação de aves para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil inteiro, né? Se você pegar o São Paulo é o estado que tem mais pessoas cadastradas, né? Observadores ali cadastrados. Lógico que lá tem observador hardcore, softcore, ocasional, mas São Paulo é o que tem mais, né? Então, isso proporciona para a gente essa segurança em trabalhar esse setor, né? Trabalhar esse segmento. As pessoas falam modalidade, mas para mim é um segmento. Você pegar e ver que nos Estados Unidos tem 47 milhões disso daí, uma percentagem muito grande desses turistas que viajam o mundo para observar aves, para mim é um segmento mesmo muito forte, né? Perfis desse segmento, perfis diferentes, tem os fotógrafos observadores de aves, tem os observadores mais clássicos, né? Que é o caso do americano, e a gente saber trabalhar com esses perfis, né? Legal. Trabalhar com pessoas. Uma coisa aqui que o Edu Franco, né, do Minas Nature, disse, né, conseguir juntar a Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, empresas, guias é um passo fundamental. Colaboração e apoio entre os envolvidos resultam em frutos incríveis. É isso aí. Aí em Minas Gerais tem um desafio, Edu, de você poder ir aos poucos juntando esse trade, né, e informando que aí em outros estados já há uma metodologia de captura de dados, né, mostrando o que os outros estados têm feito. Graziele Noronha falou, gente, que legal, estou abordando a observação de aves a partir da perspectiva de política pública e desconhecia o exemplo do Mato Grosso do Sul na sua dissertação. Graziela, então vamos, depois, né, segue o Jean aí, entre em contato com ele, conheça o
observatório de turismo, que você vai estar vendo bastante coisa legal, né, que o Estado ele tem feito para promover mesmo as ações, né, no Mato Grosso do Sul. Uma coisa, gente, que o Jean disse sobre essa questão de você, por exemplo, ele falou que agora, a próxima etapa, agora em 2000, o anuário de 2019, né, vai estar mostrando, né, que o cara é de São Paulo, mas quais são as cidades, né, de São Paulo? Isso é muito legal para quem trabalha, né, no caso eu que desenvolvo marketing, eu sei exatamente a cidade, vamos falar, vou colocar aí Sorocaba, né? Cidade é Campinas. Eu consigo chegar nos grupos de observadores de aves de Campinas, nos grupos de observadores de aves de Sorocaba e fazer uma ação estratégica com aquele grupo para eles virem na minha região. Visto que eu já sei que esse local está participando daqui, eu consigo fazer essa ação estratégica. Principalmente agora, né, que a gente sabe que essa questão do Covid vai estar influenciando muito nessa dinâmica de passeios, vendas e tudo. A gente já começou a ver algumas pousadas, alguns guias do Vale Presente, né, e organizando. Se eu sei que o meu público é esse, eu vou direto a esse clube de observação de aves. Eu organizei um Vale Presente. Todos os membros vão ter um valor X, uma promoção, algo assim, pós essa quarentena. Então, isso ajuda muito mesmo na promoção, né, do meu destino, trabalho, guia ou assim por diante. Outra coisa bacana, só para a turma entender essa questão do relatório, Jean, essa que vocês fazem, super legal, que também mostra ações que eu posso estar realizando, é essa dinâmica de quais os meses que o observador de fora do Mato Grosso do Sul vem para o estado, né? E aí esse ano passado vocês começaram a monitorar o observador de aves aqui do Mato Grosso do Sul, onde ele passaria no estado, né? Conta para a turma aí como que foi. A ideia, nós passamos aí o ano de 2018 todo o observador de aves de outros estados, né, que vem para o estado do Mato Grosso do Sul. E aí, em conversa com o observatório, o desafio de 2019 foi monitorar também, né, paralelo a esse que a gente já vinha fazendo, o comportamento do observador de aves sul-mato-grossense. Porque o observador de aves aqui no Mato Grosso do Sul, as pessoas que fazem, eles viajam bastante, né? Essa é uma característica bem interessante, né? Porque se a gente for ver, o observador de aves ele tem mais ou menos semelhança com um colecionador de selo. A pessoa quer ter cada dia o selo que ela tem, né? Ver, avistar aquela ave que ainda não viu no caso da observação de aves, para ter esse registro, né? Com ela, né? Na coleção dela. E isso proporciona viagens, né? Porque as aves não estão todas no mesmo estado, não estão todas no mesmo bioma, né? Existem aquelas aves cosmopolitas que ficam em todos os biomas, porém, existem aves endêmicas de cada bioma. Então, fomenta as viagens, né? As pessoas viajarem para determinado lugar para observar aves. E é bem interessante isso daí, o observador de aves aqui do estado, e ele tem uma característica muito, muito semelhante à do observador de aves que vem de outros estados, né? Então a gente já tem algum dado para saber como é que para poder até como é que a gente vai fazer. A gente sabe que a maioria está em Campo Grande, né? Isso daí para nós já é interessante, né? Nós vamos fazer uma divulgação dos destinos de observação de aves para o observador de aves estadual, principalmente, sobretudo, aqueles que estão começando a observar aves, para conhecer, saber onde ir, tal. A gente vai fazer na maior parte aqui em Campo Grande, que é onde tem o maior número de observadores de aves ativos, né? Aquelas pessoas que estão viajando, que estão postando suas fotos no Equiaves. Então, esse trabalho, ele mostra para a gente, dentro dessa mesma metodologia que a gente está trabalhando ali, os de fora do estado, também os de dentro do estado. O comportamento é semelhante, tem algumas coisas que são diferentes, né? Com certeza tem, né? Porque o observador de aves é mais do estado, ele é de casa, né? Então ele já não vai assim, utilizar algumas coisas que o outro utiliza porque ele não é daqui, né? São viagens Sim. mais rápidas também, né?
Mas é bem interessante a gente saber isso daí também, porque nós não trabalhamos também só para o turista externo, a gente também trabalha fomentando o turista interno, né, do estado aqui. Sim. E uma coisa mais a partir de agora, né, devido à crise, o turismo regional é uma das tendências, né? Então, todo local que você está estudando, está vendo quais são as próximas tendências, que o atrativo, pousada, guia pode estar fazendo para passar essa crise logo após. O turismo regional, ele é um dos que está em primeiro local. Olha, trabalho, porque imagina, a pessoa vai ter uma confiança de fazer um bate-volta, né? Então, uma pousada ou um guia que está assistindo a gente tem que ter essa noção. É, dificilmente a pessoa já vai acabar a crise, vai sair de São Paulo, que é o principal mercado, e passaria aqui no Mato Grosso do Sul. Não. Eu, como atrativo, eu, como pousada, eu posso já organizar alguma estratégia para, logo após essa crise, trabalhar o meu regional. Então, esses dados que futuramente vai estar saindo do observatório vai consolidar estratégias comerciais que vai estar sendo realizada, certo? Gente, quem tiver pergunta aí para o Jean, né, pode escrever daí que a gente vai estar conversando já, vai estar dando nosso tempo, né, e aí a gente vai estar respondendo essas perguntas. Uma outra coisa legal, né, que o Jean disse, gente, é a questão da feira, né? O Avistar, a gente já conversou muitas vezes, eu e o Jean, né, que a gente sempre sente que o Avistar, além de ser uma feira, é um grande encontro de amigos, né, Jean? Isso é muito bom porque fortalece a nossa amizade. E cada vez mais, né, a gente sente e sentia a necessidade de ter um local, um posicionamento, né, onde as empresas possam ter um espaço mesmo para se divulgar. Além do stand, que ajuda muito, né, mas também esse local de que possa estar sendo mais um lado comercial. E ano passado, né, junto com a Fundação de Turismo, né, a gente, o Sebrae, o próprio Avistar, a gente conseguiu fazer isso, né, Jean? Ter essa rodada de negócio mesmo, né, para promover o Mato Grosso do Sul. Então, olha só que legal. Então, nós conseguimos, falamos com a organização, cedemos um espaço, né, entramos em contato com os guias, operadores que já comercializavam o Mato Grosso do Sul e marcamos reuniões. Olha, no sábado, esse horário, vai ter algumas empresas no Mato Grosso do Sul que você pode ir lá bater um papo, né, entender os produtos, entender a questão comercial, né, para vender, né, roteiros. Isso foi super legal, né, porque com algumas empresas que eu continuei fazendo algumas parcerias pós-evento para a gente conseguir monitorar isso, né, isso resultou mais de 50 mil em vendas em 2019, no próprio ano. Né? Então foi um resultado super bacana que gerou e mostra que quando faz um trabalho em sintonia, o público e o privado, né, as coisas tendem a dar mais certo do que somente, né, o privado ou só o público tentando puxar a carroça. Né, Jean? Jean, Com certeza. quais são as suas considerações finais aí para a turma aí que trabalha na política pública, ou que está estudando, ou que está trabalhando com a observação de aves aí, já que se ninguém mandou pergunta aí, Legal. quais são as suas... Bom, eu quero dizer o seguinte, eu não estou trabalhando com observação de aves porque eu gosto. Todo mundo sabe que eu sou observador de aves e gosto de praticar observação de aves, né? Quem me conhece, na verdade, sabe. Mas eu estou trabalhando com observação de aves por acreditar num setor turístico que pode movimentar a economia e gerar qualidade de vida para as pessoas, né? Porque a gente gera qualidade de vida para as pessoas de determinado destino turístico quando a gente consegue fazer com que a economia daquele município fortaleça através do turismo, né? E eu vejo que a observação de aves, até pelo perfil de consumo dos turistas de observação de aves, tem capacidade para isso. O que a gente precisa mesmo é fazer essa estruturação, a observação de aves seja um objetivo dentro dos conselhos municipais de turismo, dos municípios que queiram desenvolver, nas prefeituras, nas secretarias de turismo, isso seja um dos objetivos, junto com o turismo e outro, mas tenha esse objetivo. Porque se a gente tiver esse objetivo, discutir esse objetivo, é a partir daí, da discussão,
é a partir do debate dessa atividade dentro dos conselhos municipais, entre as entidades de classe privadas que existem no município, o debate a respeito dessa atividade é que vai gerar inovação, é que vai gerar o crescimento dela. Então, isso que a gente pede sempre, dentro dos nossos direcionamentos estratégicos, uma linha de ação é que a observação de aves seja um objetivo dentro do Conselho Municipal de Turismo, seja trabalhado dentro do Conselho Municipal de Turismo. O direcionamento estratégico do município tem a observação de aves e que o Conselho Municipal seja um veículo para fomentar, fazer com que o poder público e a iniciativa privada juntos consigam fazer essa atividade ser uma realidade no município. É isso que a gente... Sim. Bacana. Alô, Jean? Jean, você está me ouvindo? Ai, não, não está me ouvindo? Também não estou te ouvindo. O que que aconteceu? Ficou mudo a live. Acho que tive. Vocês. Oxe. Estranho, ficou mudo. Tá mudo, 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 mudo. Não sabemos o que aconteceu. Tá me ouvindo então, Zé? Jean, será que você apertou alguma coisa aí? Agora. Não estou ouvindo você, Moroni, sim. Vamos, eu vou chamar ele de novo, gente, só para a gente dar nossas considerações finais e poder terminar, e também para ele poder responder aqui a pergunta, né, da Grazi, né, que perguntou se, quando é feita a capacitação nos municípios, como a população é inserida nesse primeiro momento. Eu vou tentar chamar ele de novo aqui e vamos fazer o teste, senão eu respondo para você, Grazi, essa pergunta, tá bom? Vamos verificar aqui se... Agora eu te ouvi de novo. Oh, maravilha! Instagram querendo boicotar a gente, Jean. Instagram. Eu falei para você que precisava ter alguém de Libras. Na próxima a gente tenta colocar alguém aqui. Jean, ó, a Graziella, ela perguntou, né, se quando ocorrem as capacitações, né, com o poder público, o direcionamento estratégico, como que insere a comunidade, o trade, como que vocês fazem esse papel para inserir eles? Quando o município entra no programa, a gente manda para eles um documento referencial. Manda para o poder público, né, para a pessoa do poder público
um documento referencial contendo quais são os deveres do poder público municipal e do poder público estadual. Então, dentro desses deveres do municipal, é de reunir as pessoas, trade, poder público e sociedade civil, para que a gente possa falar. Primeiramente, a gente faz um processo de sensibilização. Segue o processo de planejamento, a sensibilização, a mobilização, aí depois vem as outras etapas do planejamento. Segue esse processo. Então, aí o poder público municipal, ele fica responsável por reunir essas pessoas que têm interesse de escutar a questão da observação de aves. A partir daí, a gente começa uma série de reuniões, aonde vem crescer, aí vem crescendo o número de pessoas participando, né? Mas e a nossa parte é levar a informação e acompanhar juntamente com a metodologia, desenvolver metodologia no município, acompanhar o município, dar o suporte técnico necessário que eles precisam nesse sentido. E assim, a gente busca também melhorar mais ainda esse nosso apoio. A gente está estudando umas formas melhores de estar apoiando, principalmente essa parte de capacitação, né? Para auxiliar que a gente tenha pessoas capacitadas mais na frente, com qualidade. Jean, rapidinho, porque senão já vai dar o nosso tempo, e aí de 1 hora cai a live. O Minas Nature, o Edu perguntou como que é a possibilidade de enxergar uma associação de guias de observação de aves no Brasil. Já teve uma proposta disso? O Mato Grosso entende uma possibilidade disso ou não? Olha, é a primeira vez que eu estou ouvindo até falar essa questão, né? Bonito tem uma associação de guias de Bonito, né? Que é uma característica própria do município. Eles têm associação de guia lá, tudo. Que funciona por quê? Porque lá tem um voucher único, né? Que faz com que essas pessoas sejam inseridas no processo, né? Se é possível fazer uma associação nacional de guias de observação de aves, vai depender das pessoas que queiram participar dessa associação. Possibilidade? Bacana. Existe. Mas se a gente começar, por exemplo, numa associação estadual, regional e chegar numa confederação maior, né, em termos de estado, em termos de nacional, acho que é até mais fácil de conseguir isso daí, né, esse objetivo, né? O que precisa mesmo, e principalmente é um dos maiores gargalos que a gente já identificou no estado, e também não é diferente no Brasil, é que são poucas pessoas que são capacitadas para atender os observadores de aves, né? São poucos guias, condutores capacitados realmente para atender a observação de aves. Então, o que a gente precisa é capacitar um número maior de pessoas para fazer esse trabalho. Por quê? Porque a gente está gerando emprego, está gerando trabalho, vamos dizer assim, para essas pessoas, né? E gera também proporciona uma experiência melhor para o turista que vem para o estado. Porque, assim, o turismo ele é uma experiência. Você compra a possibilidade de realizar uma experiência no lugar que você está indo. E essa experiência tem que ser muito boa para que você possa sair daqui falando bem desse atrativo. Você está ouvindo aí, cara? Beleza. Então, a gente, para garantir uma boa experiência, a gente tem que ter qualidade em todos os elos da cadeia produtiva. Todos os elos. Todo aquele elo da cadeia produtiva que o observador de aves vai precisar utilizar, ele tem que estar com qualidade. Ele tem que ter, assim, qualidade no atendimento, né, das necessidades desses turistas que vêm para cá. Então, a gente precisa fazer esse trabalho, né, de capacitar as pessoas. Então, é bacana. Isso. E, assim, é óbvio que se tiver um ambiente onde essas pessoas se reúnam, né, como associação, ou até mesmo um grande grupo só de guias de observação de aves, seja na rede social, em algum lugar, você consegue trocar experiências, né? Bacana, show de bola, Jean. Desculpe te cortar aí. Jean, dá um sorrisão aí pra gente bater um print. Calma aí, 1, 2, 3. Show. Gente, brigadão. As duas caras grandes aí nesse print, né, cara? 2 bolachas. Gente, brigadão.
Marcam a gente no Instagram, marca o Jean. Se puder, também marca o Visit MS. É importante para eles verem que a gente está batendo papo sobre observação de aves. E amanhã eu vou trazer o Edu para a gente falar sobre a profissão de guia de observação de aves no Brasil. Obrigadão aí, Jean, pelo seu tempo. Um abraço. Falou, irmão. Um abraço.